Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui no Biz a gente fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa. E se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu tenho certeza que você vai adorar todo o conteúdo que vai sair por aqui. E se você quiser acompanhar o conteúdo extra que eu posto no Instagram, eu também sou escritora, me segue lá no @abá, do jeito que tá aparecendo aqui, que também vai sair muita novidade sobre o canal. E se você ama o mundo dos games e se você é uma menina gamer, já deixa o seu like da confiança porque hoje o assunto é interessante. Pode-se dizer que a gente está vivendo uma nova era no mundo dos games para as meninas. Se antes as personagens femininas eram secundárias ou simplesmente usadas como escada para desenvolver a história do personagem masculino, hoje em dia elas são muito mais duronas, têm muito mais destaque, elas protagonizam e inclusive elas estão sendo consideradas o futuro dos games. Aproveitando o clima de E3 que rolou recentemente, que sempre traz muitas novidades nesse sentido, nós vamos relembrar as personagens mais icônicas do mundo dos games, conhecidas até mesmo por quem não joga. A primeira, considerada uma das mais antigas ou a mais antiga personagem feminina a aparecer num jogo, é a Sra. Pac-Man, que é a esposa do famoso Come Come. Como era de se esperar, ela foi criada como uma personagem secundária para ser uma ajudante e a princípio, como eles ainda não estavam muito confiantes, não seria uma sequência oficial. Só que os criadores amaram tanto o resultado e ela fez tanto sucesso que não só se tornou uma sequência oficial, como a Sra. Pac-Man ficou marcada na cultura pop como uma personagem emblemática dos anos 80. A Princesa Peach é conhecida por todo mundo como uma personagem muito fofa e muito linda, porém ela é a típica donzela em apuros do jogo Super Mario Bros. Em sequências e spin-offs ela acabou se tornando jogável e teve um pouco mais de destaque ali, mas no geral ela é uma personagem decorativa, mais para ser o prêmio do Mario no final de todas as suas aventuras. Já quando se fala de personagens duronas, a virada ali na participação feminina no mundo dos games veio com a Samus, lá por volta dos anos 1986, no jogo Metroid, quando ela aparecia com uma armadura super incrível, inclusive usando uma bazuca estilo Mega Man, muito antes do Mega Man. E o mais interessante era que o jogador só conseguia saber que ela era uma menina no final do jogo, quando ela tirava toda a armadura e aparecia por algum motivo usando apenas um biquininho. Mas, apesar do gosto duvidoso desse final, ela era extremamente durona e ela ficou marcada na cultura pop como uma das primeiras personagens realmente B10 entre as personagens femininas. A Zelda é o caso mais engraçado dessa lista, porque apesar do nome dela aparecer ali em destaque no título The Legend of Zelda, a maioria das pessoas acham que é o nome do personagem principal, do herói, o Link. Yeah, my name is Link, man. I'm more well known than Lil Wayne. Oh, you thought my name was Zelda? That's a girl's name. Porém, Zelda é um título dado à linhagem de princesas dela ali na história, e ela é mais ou menos uma versão um pouco mais complexa da Peach lá do Super Mario Bros. Porém, acaba que no final a função dela mesmo é ser resgatada pelo Link. E infelizmente, apesar de ter uma história bem legal, se você for procurar saber sobre a linhagem dela de princesa, ela acaba sendo mais uma figura decorativa mesmo no jogo original. A nossa próxima personagem pode ser considerada a lutadora mais famosa do mundo dos games, conhecida até mesmo por quem não joga, principalmente por causa do seu visual icônico, que é a Chun-Li do Street Fighter. Com aquele penteado super legal, inclusive eu tentei fazer uma homenagem aqui mais ou menos, e o traje bem típico da cultura dela. Inclusive a Nicki Minaj recentemente lançou uma música meio que se comparando com a Chun-Li. Enfim, o nome da música é Chun-Li. Ela ficou marcada na cultura pop e foi um tremendo sucesso, porque apesar dela não ser a personagem fisicamente mais forte ali daquele universo, ela tem um estilo de luta bem característico e ela é bem durona e mesmo assim super fofa. A Sonya Blade é uma personagem bem conhecida no mundo dos jogos, ali do Mortal Kombat. Sonya. E uma
curiosidade é que ela foi inserida de última hora no jogo, ela foi a primeira personagem feminina e ela tem uma personalidade bem diferente, mais militar e apesar do figurino dela ter sido modificado ao longo do tempo, porque no começo mostrava bem mais o corpo, ela marcou por ter uma personalidade e um visual assim muito imponente. Então ela se tornou um símbolo dos anos 90 ali, da galera que já estava prestando atenção nas personagens femininas que estavam se estabelecendo nesse universo. Sabia que ela é inspirada na Sarah Connor? Eu ia falar, eu tinha colocado isso, mas eu tirei. Porque eu não sei se todo mundo conhece a Sarah Connor. Que isso? Como assim? Sarah Connor é um ícone. Tem gente que nunca nem viu. Tem gente que nunca viu De Volta pro Futuro, por exemplo. Que é um filme que você acha que todo mundo conhece. Não, se eu não viu De Volta pro Futuro, Exterminador do Futuro, para o vídeo, vai ver e depois volta. Antes da última, que todo mundo já deve imaginar quem é, e do bonuzinho lá no final, eu resolvi colocar duas personagens no mesmo tópico, porque eu acho que de maneiras diferentes elas meio que representam assim uma coisa que ainda é muito chata, que é o fetichismo entre as personagens femininas, que são a Athena Zamia e a Mai Shiranui. Elas são duas das personagens, se não as duas personagens mais marcantes de The King of Fighters, que eu cheguei a jogar muito ali no fliperamazinho. E no caso da Athena, a primeira aparição dela como a encarnação atual dela, que ela é descendente da deusa Athena, ela apareceu pela primeira vez no jogo Psycho Soldier, que era naquela época ali ainda dos 8 bits. E era muito estranho porque ela era uma menininha que aparecia com um biquininho vermelho jogando e lutando. E em algumas capas de versões japonesas ela era muito sexualizada e era muito estranho. Tanto que nas capas das versões americanas muitas vezes foi substituído. E acabou que ao longo do tempo, por mais que ela tenha vários figurinos, ela ficou muito marcada ali com aquele estilinho da colegial, que é um figurino muito bonitinho, que combina muito com ela, mas tem uma coisa estranha porque por algum motivo ali na cultura japonesa a gente que é desse lado aqui e enxerga as coisas de uma forma diferente, a gente vê muito que tem uma hipersexualização dessas meninas muito novinhas com roupa de colegial. Então eu sempre tive essa impressão. Por mais que seja no jogo a personagem tem uma jogabilidade super legal, tem um estilo super interessante, eu acho que muitas vezes tem muito esse apelo sexual envolvido nela. Porém, a Mai ainda é um caso muito mais sério, porque ela é uma ninja e o figurino dela meio que se justifica pelo fato dela ser uma ninja de um estilo específico que ela usa a sedução para enfraquecer os oponentes dela. Porém, o figurino dela é tão absurdo e o movimento dos seios dela nos jogos era tão constrangedor que chegou a ser tirado mais tarde, porque causava muito incômodo, principalmente pra mim, que era novinha quando eu comecei a jogar ali no fliperama. Ainda não tinha muito essas noções que eu tenho hoje em dia, mas eu já achava muito estranho. E a Athena é uma coisa mais discreta, mas na Mai é nítido assim que teve essa hipersexualização nela pra agradar a parcela do público masculino que tem uns probleminhas aí pra resolver, né? É verdade. E a última, como todo mundo já esperava, a famosíssima Lara Croft, muito querida no mundo dos games, mas também se tornou muito mais conhecida depois do filme protagonizado pela Angelina Jolie. E ela foi criada
criada a princípio para ser uma versão feminina do Indiana Jones, ali naquele mesmo universo de aventuras em ruínas e etc. Durante muito tempo ela carregou esse estereótipo hipersexualizado, porque é claro que isso se fortaleceu depois quando a Angelina Jolie interpretou a Lara no cinema. Mas a própria personagem já era considerada um símbolo sexual. A mudança começou a ocorrer há pouco tempo atrás, quando houve uma repaginada nos games para deixar a imagem dela um pouco mais real e fazer principalmente as mulheres se identificarem um pouco mais. E isso foi levado para o cinema com a escalação da Alicia Vikander para interpretar a nova Lara Croft. Inclusive, eu falo num outro vídeo sobre um filme também protagonizado pela Alicia Vikander, que é muito legal, que é o Ex Machina. Se você já ouviu falar, ou tem curiosidade, ou ama Love, Death Robots, quer saber mais sobre isso, clica no cardzinho aqui e assiste o vídeo. Então, houve muita reclamação por causa da escalação da Alicia Vikander, tanto pelo fato das pessoas acharem que não tinha muito a ver, mesmo repaginado os jogos, tanto reclamação masculina também pelo fato de acharem que ela não tinha tantas curvas e etc e tal. Mas, para as mulheres, isso foi um grande avanço. Porque a Lara já era uma personagem incrível, com habilidades e uma personalidade super marcante, mas isso possibilitou que esse fosse o foco da personagem e não o fato dela ser gostosona e etc. E agora a última, que é um bônusinho simplesmente para agradar o meu editor e produtor, porque ele falou que se eu não falasse sobre isso ele não ia gravar comigo. Que é a Aloy, que é personagem de um jogo bem recente chamado Horizon Zero Dawn. Bom, eu vim aqui interromper esse vídeo porque se você ainda não jogou esse jogo, Horizon Zero Dawn, pelo amor de Deus, jogue agora. É um jogo fantástico, fantástico, fantástico. A história é maravilhosa e você não vai se arrepender de jogar ele, tá? Então agora volta pro vídeo e espero que vocês estejam gostando. Valeu? E ele conta a história dessa menina que vive numa tribo no mundo pós-apocalíptico, onde a raça humana não é mais dominante. Quem domina ali são robôs gigantes e super malvados, e ela tem uma personalidade muito diferente, tanto ali da tribo quanto se você reparar nas personagens femininas em geral, porque na própria tribo, tanto pelo fato dela se interessar por tecnologia, que é uma coisa que o pessoal ali da tribo foge, meio que por medo, por ignorância, tanto por um segredo que só quem joga consegue descobrir. Ela é meio renegada ali na tribo e aí ela entra numa jornada de autoconhecimento a partir disso também. Ela é uma personagem visualmente muito interessante, muito bonita, mas com elementos culturais ali muito mais legais, que chamam muito mais atenção do que a beleza física em si ou o corpo dela. E os produtores, os criadores se empenharam muito mais em dar a ela uma característica extra na personalidade, que é a empatia. Ela demonstra muita preocupação assim com outros seres vivos, com aquele universo ali onde ela vive, e isso é uma coisa que ajuda na experiência para as pessoas que estão jogando se identificarem com ela, principalmente as meninas. E isso fez dela uma super aposta assim, para ser o novo rosto dessa nova geração de personagens femininas que estão surgindo, tanto por serem corajosas, habilidosas e etc, mas por manterem essa característica da personalidade emocional, sentimental e tudo mais. Então espero que você esteja feliz, Rafa. Bom, é isso. A gente pode fazer uma parte 2, porque com certeza tem muito mais personagens muito legais e muito marcantes. Eu escolhi, assim, as que vêm primeiro à cabeça, mas a gente pode fazer uma parte 2.
Então deixa o seu like aí pro YouTube entender que você tá gostando do canal e quer receber mais coisas. Se inscreve se você não for inscrito, deixa um comentário aí dando sugestões, fazendo críticas, etc. Não esquece de me seguir no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo.